Olá, pessoal, paz do Senhor Jesus. Bom, chegamos à nossa aula de número 8, nossa lição número 8. Espero que vocês tenham acompanhado bem até aqui e que a última aula tenha sido bastante útil para vocês, para que vocês possam aí refletir no processo, né, de ensino-aprendizagem, quando a gente viu a questão de cada método de ensino que pode ser aplicado em suas aulas, né, ou em nossas aulas, melhor dizer, e que isso possa fazer vocês estarem aí se preparando para o Ministério do Ensino. Meus irmãos, a aula de hoje nós vamos focar então nos recursos didáticos. Cada recurso ele vai nos ajudar a aprimorar o nosso trabalho. Então, vamos hoje estar dando uma refletida, uma observada em cada recurso didático. Não vamos aqui, claro, não temos tempo para isso, para abordar todos os recursos didáticos, mas nós vamos citar alguns recursos que podem ser utilizados nas aulas e que vão trazer aí uma aprendizagem eficaz para os alunos, se bem operacionalizados, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui para que a gente possa ver aqui o esboço da nossa lição de hoje. Coisa que nós vamos fazer é ver um pouco a respeito da aprendizagem por meio dos audiovisuais. Nós vamos entender como é que esses aparelhos funcionam, como é que é esse método para que a gente possa desenvolver. O outro aqui é o emprego de recursos audiovisual no ensino. O ponto 3 é o quadro de giz e flanelógrafo. Outro recurso é que são os cartazes, os diagramas, quadro mural, também figuras e desenhos. Então, esses são recursos que nós podemos utilizar nas nossas aulas. Também mapas e ainda vamos estar dando uma olhadinha nesses recursos aqui que são o Data Show e retroprojetores, que hoje, né, a maioria das pessoas estão utilizando esses recursos. Na verdade, a maioria nos grandes centros, porque ainda nas regiões mais simples, nas regiões mais pobres, ainda se usa bastante esses outros recursos aqui acima que nós vamos estar agora aqui dando uma. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é como é que a gente faz para utilizar esses recursos audiovisual no ensino. Então, eles são utilizados na área da educação e, claro, em outras áreas também, mas aqui o nosso foco é a área da educação. E qual que é o propósito disso? Porque eles são recursos que eles captam de uma forma mais potente as informações que nós vamos estar passando durante a aula. A audição e a visão são os sentidos que são mais eficientes na aprendizagem e são instrumentos imprescindíveis para a realização de aulas dinamizadas. E nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre como utilizar eles. Cada professor ele deve evitar o ensino puramente verbalizado, principalmente quando se trata com crianças. É um público que você precisa usar bastante figuras, símbolos, às vezes até a música e vários tipos de historinhas narradas. Você vai estar usando aí o flanelógrafo ou o cartaz, mas para que você possa realmente atingir ali o foco de aprendizagem dessa criança. Então, e antes, irmãos, da gente entrar propriamente para conhecer um pouquinho dos recursos didáticos, aqui ler um versículo bíblico que ele vai falar a respeito do sentido ouvir. Nós fomos dotados por Deus de 5 sentidos, mas
um dos sentidos mais potentes e mais importante na aprendizagem é o ato de ouvir. Então, Jesus, ele chama a nossa atenção para o ato de ouvir, mas também de você praticar aquilo que você ouve. Todas as vezes que estivermos ensinando para um grupo de alunos ou apenas um único indivíduo, temos que chamar atenção para isso. Sempre ao final da lição, é melhor a gente estar observando no final da lição, de que nada adianta ouvirmos, mas não praticarmos. É por isso que Jesus, ele frisa, ele ressalta nesse versículo essa necessidade, essa prudência. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, veja, ouvir um dos sentidos mais eficazes, mais potentes que o ser humano foi dotado por Deus, porque esse sentido ele nos ajuda a receber esse estímulo externo que traz à nossa mente ali o enunciado, o conhecimento, a exposição de uma fala, né? E aí, né, dessa oralidade do ser humano também, dessa capacidade de oralidade. Mas o mais importante aqui é nós ressaltarmos que precisamos sempre ensinar aos nossos alunos que não basta apenas ouvir, mas que se deve praticar. A Bíblia ela é repleta de versículos que chamam a atenção para o seu público, para o seu leitor, de que ele deve não apenas ouvir, mas que ele deve praticar. Lá em Apocalipse mesmo a gente ouve muitas vezes, né, o Senhor dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando está dizendo, né, quando aqui ele frisa isso, quem tem ouvidos, ouça, é porque está falando mais além do que o ato de ouvir, mas o ato de você reter aquele conhecimento e de você praticar. Dando sequência aqui, vamos ver aqui a respeito dos 5 sentidos. Já falamos numa outra aula a respeito dos 5 sentidos, mas aqui a gente vai aqui ressaltar novamente a visão, a audição, o olfato, o paladar, e aqui nós temos também o tato, porque são esses sentidos que vai nos ajudar a reter o conhecimento, vai nos fazer, na verdade, ele é o contato que nós temos com o mundo exterior, pensando no homem, né, como um ser que ele tem o seu organismo interior e o seu exterior, na verdade, o corpo, né, o interior significa a nossa alma e o espírito. Já o nosso corpo é ele que produz o contato que nós temos com o mundo exterior. Então é através do corpo que nós vamos aí estar aprendendo, porque nós vamos conseguir captar aquilo que está no nosso exterior. E nós somos dotados por Deus com esses 5 sentidos. Aliás, hoje, né, já se pesquisou e já se faz menção também de um outro sentido que é a sinestesia, que é a nossa capacidade de perceber presenças ao nosso lado, que também é algo que nos ajuda também a aprender. Mas hoje aqui a gente não está trazendo nada a respeito da sinestesia. E aí entendemos então que o processo de aprendizagem do indivíduo recebe informações principais através dos ouvidos, dos olhos e do tato. Para ver um pouquinho desses sentidos, agora falando principalmente do ouvido.
Por exemplo, a comunicação oral, ela é o método mais comum de se transmitir o conhecimento. Quando nós observamos lá o Velho Testamento, nós entendemos ali que o Velho Testamento, ele ali houve a prática mais eficaz da oralidade. Foi através da oralidade que Deus comunicou aos homens, que Deus se revelou aos homens. Primeiro, Deus falava com Adão. A Bíblia não fala que Adão via Deus, mas a Bíblia fala que Adão ouvia a voz de Deus. Então, esse é um dos sentidos mais importantes, porque ele ouvia a voz de Deus, ele ouvia os comandos de Deus e ele então ali praticava aquilo que Deus ensinou a ele, até que um dia ele deixou, né, em vez de ouvir Deus, ele ouviu a sua esposa e acabou errando. Mas principalmente nós precisamos já aprendendo aqui que a voz mais importante que nós devemos buscar ouvir é a voz de Deus. Assim a gente deve ensinar para os nossos alunos que o mais importante é que eles busquem ouvir a voz de Deus. E vocês sabem, né? Com certeza vocês têm experiência de ouvir a voz de Deus, porque Deus fala com os seres humanos, Deus fala com os seus filhos. Basta nós nos reservarmos, termos um canal aberto com Deus, que é através da oração e também da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e nós teremos aí essa relação para poder ouvir a voz de Deus. Os alunos, eles devem ouvir e entender claramente o que o educador ensina, para que haja uma aprendizagem eficaz. Algumas pessoas têm problemas da fala e essas pessoas devem ser corrigidas antes que elas possam fazer uma exposição da palavra para que possa haver ali uma aprendizagem eficaz. Não há como você querer ser um comunicador da palavra sem que você possa ter uma boa dicção, uma boa oralidade, porque são parte daquilo que nós precisamos para fazer uma exposição adequada de um conhecimento. E agora, irmãos, nós vamos ver um respeito da visão, porque a visão, juntamente com a audição, ela é um meio também extremamente eficaz para que nós possamos transmitir informações. Nas pesquisas que já foram feitas a respeito, né, dessa captação de informações, é colocado como 75% de tudo o que aprendemos ocorre através da nossa visão. Quando nós também compreendemos e observamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que além do homem além de Deus falar com o ser humano, uma coisa bastante recorrente que a gente vê ali, principalmente utilizada no ministério dos profetas, já que os profetas eles eram ali os comunicadores de Deus, né, eles traziam a mensagem de Deus para os homens. Então nós observamos que muitos profetas eles tinham muitas visões sobrenaturais que primeiro eles viam e aí eles ficavam ali curiosos e aí Deus explicava para eles aquelas visões, porque aquelas visões ali mostravam um pouco daquilo que Deus queria transmitir, daquilo que Deus queria falar com o povo de Israel, que era o seu povo. Antes da gente passar para o próximo slide, outro recurso que Deus usava muito era a própria vida da pessoa, né, do seu profeta. Como aqui nós não vamos estar falando mais para frente, quero falar aqui agora sobre isso. Deus também utilizava esse recurso. Por exemplo, quando nós observamos muitos
dos profetas do Antigo Testamento, a própria vida deles era utilizada por Deus como um recurso para ensinar Israel. Então, quando a gente lê o livro de Oséias, por exemplo, nós vemos que Deus usou a vida de Oséias para mostrar para o povo de Israel que eles estavam se afastando da sua lei, para mostrar que eles estavam se prostituindo com outros deuses ou com outras coisas do mundo, né? Então Deus disse para ele, né, para Oséias, que ele deveria se casar com uma mulher e que essa mulher ela iria traí-lo, ela iria se contaminar com outros homens em outros relacionamentos, dando prioridade a esses outros relacionamentos. E aí ela é uma figura para a gente, né? É uma mensagem que mostrava para aquele povo que eles estavam se corrompendo, que eles estavam se prostituindo com as coisas dessa terra, se afastando ali do propósito de Deus. Então, era outro recurso utilizado por Deus. Voltando aqui, vamos a falar a respeito do poder da audição, do poder da visão. O nosso livro didático, ele traz que nós aprendemos 86% daquilo que nós ouvimos e vemos, com grande capacidade de retenção. Eu tenho aqui, né, agora essa tabela, para que a gente observe um pouquinho melhor, para que a gente, na hora de nós as nossas aulas, que a gente observe essa tabela, para que a gente possa conseguir o maior número, né, na verdade não o maior número, mas a maior capacidade de retenção, né, de estimular a retenção nos nossos alunos. E aí, nós temos que 10% daquilo que nós lemos, nós retemos. Mas, né, é uma perda muito grande, por exemplo, 90% você, né, não conseguir memorizar e não conseguir gravar. A não ser que você leia várias vezes. E olha, 30% daquilo que vemos nós conseguimos reter. 50% daquilo que escutamos. Olha só como a audição é algo extremamente importante. E aí, 70% daquilo que nós ouvimos e logo nós discutimos. É por isso que eu já citei numa outra aula o quanto é importante nós, primeiro a gente fazer uma aula expositiva e depois trazer aquele conhecimento daquela aula para uma discussão em sala de aula. É muito bom porque aí nós teremos uma retenção maior desse conhecimento. E aqui, por último, 90% daquilo que se ouve e logo se realiza. Mais uma vez aqui eu quero usar o exemplo de Jesus, porque Jesus ele não só fez, mas ele também ensinou durante o seu ministério aqui na Terra. Claro que foi um período curto, apenas de 3 anos, mas nesse período ele ensinou os discípulos a fazerem, né, a praticarem, primeiro a ouvirem a sua mensagem, e aí observarem o que ele fazia, né, por exemplo, os milagres que ele fez, para que eles também pudessem fazer. Então, Jesus ele se preocupou antes de se ascender aos céus, ele se preocupou também que ele deveria primeiro mandar esse pessoal para o campo para poder fazer um estágio, para ver, para depois, né, recebendo ali um feedback, ele poderia avaliar o que realmente foi importante na aprendizagem, o que eles realmente reteram da aprendizagem. Então, Jesus, ele já tinha essa técnica com ele. Primeiro, ele ensinou, né, fazendo e usando ali as técnicas dos discursos. Depois, ele envia esses discípulos para o campo e depois ele recebe ali um feedback para ele entender o quanto esses homens realmente conseguiram reter tudo que ele ensinou. Então, nós percebemos que
ouvir e praticar o ensino dentro, né, de um período de aula ou mesmo de um período ali que você estabeleceu para passar aquele conhecimento, aumenta muito, demasiadamente, a retenção, com um grande potencial mesmo ali de fixação e de memorização daquele conhecimento passado. E agora, nós vamos já agora começar a ver aqui os recursos didáticos que o nosso livro, o livro que nós estamos utilizando aqui, né, para essas aulas, que ele traz. O primeiro recurso que ele traz é o quadro de giz ou quadro de pincel. São duas opções que o professor normalmente tem para utilizar. Essa aqui é uma lousa, por exemplo, que é o quadro verde. Esse quadro, às vezes, ele é preto, mas normalmente ele é verde. Esse quadro ele só permite a utilização de giz, mas existe um outro quadro branco que é feito de um outro material que não madeira, que é um material de PVC, e esse outro material ele permite a utilização do pincel. Eu acredito que todos vocês já tiveram contato com esse recurso, porque ele é o recurso mais utilizado ainda nos nossos dias. E o professor normalmente ele vai inserir os conteúdos da matéria de uma determinada lição, e ele normalmente ele vai inserir o conteúdo, aguardar os alunos copiar, vai fazer uma explicação daquele conteúdo, e depois que estiver explicado, ele vai remover esse conteúdo e vai passar um outro conteúdo. Esse recurso é um recurso bastante promissor, porque permite essa interação do professor e aluno em tempo real. Eles estão ali no mesmo espaço e aqui o professor explica, né? ele explica e ouve as dúvidas dos seus alunos, ouve os comentários. Então, ainda nos nossos dias, esse é um recurso muito utilizado tanto nas escolas estaduais como nas escolas particulares, porque ele é um recurso com baixo valor e ele permite aí uma flexibilidade bem grande de alteração de conteúdo, ele é prático e ele é econômico. Na sequência, nós vamos ver aqui a respeito do flanelógrafo. Irmãos, esse aqui é um recurso muito utilizado na escola bíblica dominical para o tratamento, para as aulas das crianças. As crianças ficam assim muito entusiasmadas com as figuras que são anexadas no flanelógrafo. O que é exatamente o flanelógrafo? Então, ele é normalmente um quadro, né, um material ali que você consegue estar inserindo imagens e essas imagens elas grudam nele. Então ele é um quadro coberto com uma flanela. Nesse fundo tem uma flanela e nessa flanela você consegue inserir figuras. Por exemplo, você pega aqui, né, uma figura como essa e você insere colando. Normalmente ela vai ter velcro ou um outro material aqui nessa figura. Você vai seguir, né, pressionando essa figura aqui no quadro, ela vai ficar ali anexada e você vai poder ali fazer a narração da sua história. Porque normalmente é assim, é usado para narração de histórias e conforme a história vai evoluindo, o professor ele vai ali anexando mais figuras. Então, normalmente ele põe a figura principal e depois vai anexando ali os personagens e às vezes ali uma outra peça que vai fazer parte do cenário que ele vai estar ali explicando. Então, é um recurso usado para a faixa etária adequada, que são
as crianças. É óbvio que pode ser utilizado com adultos também, mas não é um recurso utilizado muitas vezes com adultos. Nós vamos ver aqui que temos outras formas. Também nós vamos ver aqui feito do cartaz, do diagrama e quadro mural. Normalmente, ele serve como um suporte de informações, apresentando-os de maneira progressiva e dinâmica. A base é uma superfície de cartão ou cartolina, né, que já é normalmente uma cartolina com uma espessura mais, né, com uma espessura maior, e aí você, né, e essa carta, ou pode ser também uma madeira, e sobre eles a gente se prende uma folha de papel pardo ou espelho, e ali você vai pregando as informações que você precisa. E nós temos um quadro que foi colocado aqui, a fileira normalmente, né, de nomes das meninas, e aqui a fileira de nome dos meninos. E aí aqui você vai passando aí mais informações conforme você vai aí progredindo no seu ensino. Outra coisa ensinada, utilizada, né, que são as figuras e desenhos que são colocadas naquele quadro que nós vimos aqui. Ela também é utilizada não só com crianças, mas também com adultos, como vocês podem observar aqui nesses slides que eu tenho usado para a exposição da aula. Normalmente eu acrescento figuras e desenhos porque ajuda na absorção do conhecimento, na fixação desse conhecimento. E é assim que o professor também, quando lida ali com as crianças, é mais utilizado com as crianças, as figuras e desenhos. Outra coisa bastante utilizada, né, como recurso são mapas, porque os mapas, eles normalmente eles vão retratar lugares, representações históricas, de formações históricas, política, econômicas, e aí essas informações, elas normalmente esse é utilizado um globo terrestre, né, que é um recurso didático que você pode estar comprando em papelarias, e ali você tem, né, nesse globo ali todos os países do globo terrestre, e você pode estar ali demonstrando, né, e normalmente esse globo ele é preso a uma haste que gira, e você pode estar ali demonstrando ali a localização dos países, pode mostrar se eles são próximos ou não ao mar, aos rios e lagos, pode demonstrar ali também quem são os países vizinhos e mais próximo, pode mostrar a distância entre eles, trazer ali informações também, muitas vezes que hoje em dia já tem anexado ali sobre geopolítica. Então, o mapa é um recurso muito utilizado nas agências de missões. Os alunos de missões eles têm que ter esse recurso disponível, às vezes, né, dessa forma física, como eu acabei de abordar aqui, ou mesmo também você pode estar utilizando um mapa num quadro também, que ali você também existe o mapa mundi, né? Normalmente é assim que a gente vai se referir ao mapa mundi, e você pode estar anexando nesse quadro também e estar ali passando essas informações tão necessárias para o agente missionário, porque ele precisa aprender informações sobre essas localidades. E aí, normalmente, você também pode estar ali colocando também as informações sobre população, sobre a cultura, mas aí esse mapa ele vai ser esse recurso para você estar falando desses países e desses povos. Outro recurso que hoje não é mais utilizado, pelo menos para os grandes centros, né? Para as grandes cidades, não temos mais essa utilização, que são as fitas cassetes, VHS, CD e DVD. Hoje em dia, esses materiais já foram substituídos e para nós, nos grandes centros, ele é obsoleto. Porém, acredito eu que ainda, né, em cidades muito pequenas, né, em áreas rurais, ainda é um recurso
bastante utilizado para o ensino-aprendizagem. E agora, dando sequência aqui à nossa programação de slides, nós vamos ver os aparelhos que possibilitam o uso de recursos audiovisuais. Como vocês podem observar aqui, nós temos diversos recursos que eles auxiliam, eles ajudam na transmissão do que nós vamos estar produzindo. Então, por exemplo, aqui nós temos um CD, temos aqui um drone, aqui nós temos a câmera, a máquina fotográfica, que também pode ser utilizada para filmagem. Temos aqui um celular que pode ser utilizado para gravar ou também transmitir. Temos aqui também o rádio, a televisão. Esses aparelhos, com a tecnologia que nós temos hoje, são aparelhos muito importantes para auxiliar na produção de conteúdos audiovisuais. Tanto um quanto o outro, a gente pode estar produzindo vídeos, podemos estar produzindo áudios, podemos estar produzindo os dois ao mesmo tempo, podemos produzir aí filmes longa-metragem, entrevista, documentários, filmar coisas importantes que nós entendemos que vamos estar utilizando para um trabalho depois, numa sala de aula ou mesmo no templo mesmo para mostrar alguma coisa. Então, são recursos muito utilizados, principalmente no nosso tempo, porque nós agora estamos nesse período de pandemia e por conta disso estamos normalmente isolados socialmente. Já passamos agora, nós estamos num período mais tranquilo, numa fase mais tranquila em que nós podemos nos reunir, mas já tivemos períodos severos em que não podíamos sair, nem sequer sair de casa, tínhamos que ficar trancados em casa. E esses recursos, então, foram assim primordiais para que a gente não ficasse sem a mensagem do Evangelho. Tanto as igrejas quanto o próprio IBP se adaptou a esse período para que pudesse fazer transmissões, sejam com as aulas gravadas, sejam com aulas online, sejam com aulas. Então, assim, tivemos que nos adaptar e esses aparelhos, eles nos foram assim muito bons para que a gente pudesse conseguir dar continuidade ao nosso nós, podemos aqui observar que são aparelhos que normalmente eles existem muito mais nos grandes centros, né? Os lugares mais afastados ainda estão numa situação mais difícil. Eu sei que muitos lugares, né, muitas cidades recursos, muitas igrejas com poucos recursos tiveram que adaptar e ver a programação das igrejas sede, porque nem todos conseguiram, mas foi algo muito interessante. E esses aparelhos, graças a Deus, no tempo certo, né, que se a gente tivesse tido essa pandemia há um pouco de tempo atrás, a gente não tinha tudo isso à disposição, não de uma forma como nós temos hoje, que já é mais popular, quase em todo lar nós temos aí aparelhos que possibilitam a gente poder ver essas produções audiovisuais que têm alimentado muitos, né, que o evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado através de programações que utilizam esses aparelhos na hora da sua produção. Outra coisa importante é que nós, por exemplo, o uso do aparelho Data Show, esse daqui, ele foi e ainda é, né, e tem sido muito utilizado nas salas de aula, por exemplo, é um aparelho muito moderno e que nós utilizamos muito para projeção de telas. Então, por exemplo, só que é algo que você primeiro tem que fazer uma produção num computador, para que depois você faça uma transmissão
através desses retroprojetores. Então, ele é um recurso muito utilizado pelos professores como um recurso pedagógico. As vantagens são muitas, entre elas facilita a observação de imagens e animações didáticas. Então, quando você quer e pode trabalhar um texto de uma forma assim mais animada, com vários recursos, você pode estar utilizando um programa de computador, por exemplo, o PowerPoint, pode estar usado aí o Point ou outros programas. Pode até usar mesmo o programa mesmo Word, e aí você vai produzir ali um material e que esse material vai ser projetado. Tanto pode ser ao vivo, como você pode fazer uma gravação como essa que eu estou fazendo agora. O material foi produzido, né, antecipadamente para que hoje eu pudesse estar projetando para vocês e vocês possam estar vendo esse vídeo. Não é uma projeção como se fosse em sala de aula, mas é uma aula gravada, né? O slide ele é gravado ao mesmo tempo que eu falo, eu vou transmitindo as imagens e isso proporciona depois no final, né, que eu vou processar ele para que ele se torne um vídeo MP4 para que vocês possam assisti-lo aí em aparelhos celulares, possam ver via televisão ou até mesmo nos computadores. Então, hoje nós temos uma tecnologia muito abrangente. Mas para isso, nós precisamos saber utilizar bem essas novas tecnologias. Por exemplo, o Data Show, você precisa observar algumas coisas na hora de produzir, na hora de transmitir. São coisas que hoje são muito importantes. Por exemplo, é importante você manter a comunicação visual com o público o tempo que for possível. Porque muitas vezes as pessoas, quando estão projetando alguma imagem, elas costumam dar as costas para o público. Isso nunca deve acontecer. Toda vez que você estiver projetando uma imagem, você tem que ficar na lateral e tem que manter uma conversação, um diálogo com o seu público. Outra coisa é retirar as informações que poderão distrair a plateia. Muitas vezes as pessoas, na hora de gravar ou de montar uma tela, eles põem ali algumas coisas que podem distrair. Por exemplo, vocês acho que observaram que nas outras vezes eu estava sempre, cada tópico aparecia na sequência. Hoje eu coloquei todos os tópicos juntos até para que vocês possam prestar atenção. Quando a gente apresenta os tópicos todos de uma vez, o que acontece? O aluno, ele vai começar a ler os outros tópicos enquanto você ainda estiver lá no primeiro. Então, por isso que é muito importante você apresentar um de cada vez. Hoje eu fiz assim para que vocês possam perceber. Observem que vocês devem ter ficado, né, devem ter lido os outros tópicos já enquanto eu ainda estou explicando aqui, né, esse segundo tópico. Outra coisa, transmitir apenas dados que sirvam para reforçar ou esclarecer as informações. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para que eu não possa escrever um textão com muita informação, colocar imagem para todo lado e muita coisa no mesmo lugar. Tem pessoas que escrevem um tamanho de letra muito pequeno e com muita informação, e aí a pessoa fica somente lendo, e aí fica muito difícil, porque não dá, fica complicado a compreensão e é muita informação junto, porque além do texto que está na tela, a pessoa falando, se torna uma coisa um pouco complicada. É instalar o equipamento e a tela na posição em que a projeção possa ser vista por todos os ouvintes. E isso também aqui é muito importante. Então, todas as vezes, antes da gente usar, né, uma apresentação no Data Show, é importante que você conheça o ambiente, você chega, né, antecipadamente, antes da apresentação, para que você veja ali o ambiente, para que você instale o Data Show de forma que todas as pessoas, você já vai ter ali a noção de onde vai se sentar o seu público, para que você possa fazer essa projeção de forma que todos possam ver as informações, porque você vai estar falando, mas ao mesmo tempo eles vão estar observando a tela. Então é muito importante que todos possam ver o conteúdo daquilo que você está
ali expondo. Outra coisa a considerar é para tornar possível e compreensível a apresentação, é necessário definir o título, né, porque ajuda o espectador a identificar o assunto, a saber de uma forma recortada aquilo que você vai estar ali expondo. Outra coisa, escrever com letras legíveis. Há pessoas que vão usar aí, por exemplo, você tem uma infinidade de fontes para serem utilizadas, né, na hora que você está ali montando a sua apresentação. Você jamais deve usar uma fonte, às vezes com letra cursiva, ou vários tipos vocês conhecem, algumas fontes são quase que ilegíveis, e principalmente se você tiver um público amplo, e realmente também tomar cuidado com o tamanho da fonte, é muito importante observar. No máximo 3 tamanhos de fonte para cada visual. Por que isso? Porque senão realmente fica muita informação. Então, por exemplo, nessa tela eu estou usando somente um tamanho de fonte. Eu poderia estar usando 2, eu poderia deixar o título numa fonte maior e o restante numa fonte menor. Mas aqui eu usei para diferenciar o subtítulo, né, dos tópicos, eu mudei por cores. Então, ficou o vermelho para a anunciação do subtópico e o preto para a anunciação aí dos nossos tópicos. Outra coisa é sempre que possível usar frases, como eu falei, né? Não adianta você diminuir o tamanho da letra e colocar um texto enorme para poder falar, para poder mostrar para o seu público que você não vai conseguir ser eficaz. Eu estive uma vez numa apresentação que, meu Deus, a gente ficava olhando para a tela e escutando. O homem falava muito rápido, né? O apresentador ele falava muito rápido e mostrava a tela com letras minúsculas. Então perdeu o efeito, perdeu a função. Mostrar o slide perdeu a função porque não dava para ler. Nós estávamos numa distância muito grande, né, da onde estava sendo projetado. Então simplesmente ficou muito falho e ele não teve o êxito, ficou mais ali no que ele falou, mas a apresentação em si, ela não ficou boa, ninguém conseguiu compreender. Então, ele teve um trabalho bem árduo, porque eu sei, porque deu para notar, né, pela quantidade de slides que ele fez, mas ficou perdido aquele trabalho. Outra coisa é evitar o uso excessivo de cores, né? No máximo umas 2 ou 3, porque senão realmente vai ficar uma tela colorida demais. E aí também se torna o que se chama na comunicação de poluição visual. A gente tem que tomar cuidado com a poluição visual porque ela vai dificultar a compreensão. Também temos que apresentar apenas uma ideia em cada visual, né? Cada slide você apresenta uma ideia. Você pode até usar 3, 4 slides para estar falando do mesmo assunto, mas você jamais, no mesmo slide, apresentar 2 ideias diferentes. Outra coisa, associar o visual ao conteúdo transmitido. Se eu estou aqui, por exemplo, projetando uma árvore, eu não vou poder estar falando aí, sei lá, por exemplo, de carros. Se eu estou projetando uma árvore, tem que ter a ver com o assunto que eu vou, né, estar apresentando. Não posso desassociar essas coisas. A projeção tem que ser associada àquilo que eu estou apresentando. E não jamais deve ser incompatível. Agora, falando aqui o reto projetor, nós temos essa figura, né, do reto projetor, agora está quase se tornando obsoleto, muita gente já não usa mais por conta da utilização do data show, então online, no mesmo momento você pode entrar na internet e apresentar que você está tirando da internet. Então tem muita gente fazendo isso hoje. Mas aí esse recurso aqui, ele projeta imagens ampliadas, né, de uma produção anterior que o professor já produziu. Normalmente essas produções
elas são obtidas a partir de objetos impressos em lâminas de plástico transparente. Então, eu tive várias aulas, né, ainda com esses retroprojetores, tanto na faculdade como no IBP, houve professores que usou esse retroprojetor, mas eu acredito que hoje ele é mais obsoleto. Acredito que vocês mesmos já não, né, não devem ter tido nenhuma aula usando mais esse aparelho. Ou as aulas são orais e expositivas, né, a exposição oral, né, do conteúdo, ou elas devem ter sido como as minhas, normalmente projetadas no Data Show. Essas são as modernidades que nós temos hoje, esses recursos que ajudam muito de nós, né, de nós apresentarmos o conteúdo da nossa aula. E esses, né, são recursos que, quando nós associamos eles e podemos utilizar a internet, como eu disse aqui, você pode fazer ali apresentações ao vivo, você pode, né, projetar coisas no momento da apresentação. Por exemplo, posso estar, né, aqui, eu estou aqui conversando, eu estou na sala de aula com vocês, aí de repente eu me lembro de um vídeo importante que tem tudo a ver com aquela aula e que vai ser um recurso valiosíssimo para aquela aula. O que que eu faço? Se eu estou com o computador, tem internet no prédio e eu tenho ali e o retroprojetor está, né, mostrando, está ali exibindo, o que que eu faço? Eu posso entrar naquele momento na internet, encontro o vídeo e já jogo ele para a tela e vocês já, assim, né, os alunos conseguem ver naquele momento algo que eu acabei de pegar. Então é algo espetacular. E também ele não é um recurso que muito pesado e de difícil transportação, por exemplo, como o retroprojetor. O Data Show, você consegue levar ele numa sacolinha bem pequenininha, assim, tipo 20 por 20, e vai ser um sucesso a aula. Pelo menos você vai conseguir aí um público melhor, vai conseguir chamar a atenção do seu público e vai ser algo muito bom, e as suas aulas vão ter aí realmente a função que você deseja, que é que os seus alunos possam adquirir o conhecimento e possam gravar, né, esse conhecimento na memória por um período, a gente não sabe, mas é sempre bom a gente saber e dizer isso para os alunos, que as informações a gente pode se perder ao longo do tempo, então estar sempre reforçando. No caso da palavra de Deus, jamais deve ficar numa única experiência, né? Nós devemos estar sempre lendo e relendo e trabalhando e pensando e refletindo sobre tudo aquilo que nós aprendemos. Josué já foi estimulado a fazer isso, né? Quando Deus chama Josué para um trabalho, ele diz primeiro para ele que ele primeiro teria que se esforçar, meditar na palavra de Deus, ter o cuidado também de fazer, né? Não só de ler, de memorizar, mas de praticar, para que ele depois pudesse estar ensinando. Então, basicamente, é isso que a gente precisa sempre estar fazendo, principalmente em relação à palavra de Deus. Nunca uma única leitura, nunca uma única experiência será suficiente. Nós, para guardar na nossa memória, para que nós possamos guardar de cor, né, que significa de coração, porque daí já está gravado lá no coração, a gente precisa de estar vendo, né, de ver várias vezes, não só ver, mas refletir e praticar. Nós chegamos aqui no final da nossa aula 8 e eu quero dizer para vocês aqui que eu estou aguardando vocês para que vocês possam aí me enviar o resumo das lições, como eu solicitei lá atrás. Estou aguardando para que eu possa ver que vocês estão se esforçando mesmo, estão lendo o conteúdo, porque, gente, a verdade é que vocês jamais devem fazer um curso por fazer, principalmente esse curso de teologia, porque não é um curso qualquer, é um curso para o conhecimento da palavra do nosso Deus, para o conhecimento sistemático dessa palavra, para que nós possamos
transmitir isso de uma forma adequada para aqueles que Deus colocar, né, nas nossas mãos para estar ensinando. Por isso eu faço um apelo para vocês, dê atenção a isso, leiam as lições, observe o que cada lição traz, cada assunto, tenta pensar, né, no tema da nossa disciplina, né, didática geral 1, por que isso, o que eu faço com isso, tudo isso vai ajudar para que vocês possam memorizar cada assunto, cada tópico, porque é algo que, se você foi chamado para o Ministério do Ensino, vai contribuir muito para a sua vida. Aliás, já pode até ser que já esteja contribuindo nesse momento para alguns que já são professores, que já estão aí nesse trabalho abençoado de que é, né, ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho para que elas possam, né, adaptar o Evangelho para suas vidas e viverem mais felizes, e terem esperança, terem amor no coração, e aí será um sucesso. Agora, encerrando aqui a nossa aula, eu quero deixar para vocês aqui uma música. Eu assisti um filme algum tempo atrás e aí eu me lembrei para a aula de hoje, porque chama O Método de Cristo. E aí eu quero que vocês observem aqui que o método de Cristo é o amor, a compaixão. Ele se importava com os seus, né, com os seus alunos, com os seus discípulos. Jesus, ele fez tudo de uma forma que verdadeiramente ele conseguia atingir os corações, ele conseguia sensibilizar as pessoas para que elas pudessem ouvir a mensagem dele, porque as pessoas viam nos olhos de Jesus que ele realmente se importava com elas. Jesus, ele sabia que aquelas pessoas, elas estavam indo para o inferno, estavam indo para um caminho de morte, e ele era a chance daquelas pessoas se salvarem, a chance daquelas pessoas poderem herdar o reino de Deus. Então ele fez isso com maestria, como o nosso maior exemplo. Então, ouçam esse louvor, não desliga agora não saiam da aula agora não. Ouça, o louvor ele vai estar, né, numa língua diferente da nossa, é o espanhol, mas a mensagem vocês vão conseguir compreender. Até treinem aqui, porque ainda que essa mensagem esteja numa língua estrangeira para nós, mas apesar dela ser muito parecida, pelo menos a pronúncia, mas vocês vão ver que a imagem fala muito. Então, por mais que às vezes a parte da oralidade, a parte do áudio dificulte, mas a imagem ela fala bastante também. Então, prestem atenção nessa apresentação audiovisual, reflitam bastante. Então, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Não esqueçam, eu estou aguardando um retorno de vocês, tá bom? Estou colocando aqui agora para que vocês possam ouvir aqui a música, né? Esse audiovisual. Estou agora aqui. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. En la oración la vida se engrandece, pues nuestra fuerza está en ti, Señor. Nuestra misión despierta y florece.
amor.